como eu falei, vou falar sobre a retinopatia da prematuridade. O que é importante, né, sobre a retinopatia da prematuridade? Ela é uma cegueira prevenível. E é uma cegueira que ocorre... Vocês conseguem ver mexendo no cursor também, não consegue? Que depois, quando eu mostro... Pronto. Que depois, quando eu mostrar as imagens, para dar para entender bem. Que ocorre desde os primeiros meses de vida. Então, é uma doença que, se não for tratada precocemente, aliás, no estágio, assim, quando se indica o tratamento, ela leva realmente à cegueira, e normalmente cegueira grave. Ela é a principal causa de cegueira nos países desenvolvidos, e nos países da América Latina, ela é responsável por 60% das causas de cegueira e de deficiência visual grave. Espera aí, eu que não estou conseguindo ver minha tela direito para saber o que é que é. Pronto. Né? O que tem ocorrido? Devido ao aumento, né, graças a Deus, da assistência neonatal, uma melhoria com relação a equipamentos, aumento da oferta de leitos de UTI, principalmente em cidades do interior, está tendo um aumento da sobrevida desses prematuros, e principalmente de prematuros de muito baixo peso e de baixa idade gestacional. O que é importante, que depois eu vou salientar bem aqui, é que o programa de HOPE, a gente chama de HOPE, porque é abreviação em inglês de retinopatia da prematuridade. Normalmente, até de hoje vai ter HOPE, é porque é abreviação em inglês da retinopatia da prematuridade. A gente precisa de integração multiprofissional, né, e com alto grau de cooperação. Por quê? É um exame que depende, primeiro, da triagem, da indicação do neonatologista, do conhecimento do pessoal, tanto de enfermeiras, um auxiliar de enfermagem, para o preparo desse bebê, porque é um preparo que não é um preparo muito rápido, então a gente não pode depender de chegar na unidade para esse exame ser realizado. Tá? Sobre a doença. Ela é uma doença vascular proliferativa da retina. Né? Antigamente se acreditava que o único fator de risco para a doença era a prematuridade e a oxigenoterapia. Depois já se viu que é uma doença multifatorial. O que ocorre? É uma doença que, quando o recém-nascido nasce prematuro, ele tem essa vasculogênese dele que é interrompida. E com essa retina imatura, ele recebe alguns estímulos para seria a formação dos vasos normais, mas que pode levar a uma formação de vascularização anormal na retina. Na grande maioria dos casos, mais ou menos 88%, graças a Deus, tem uma regressão espontânea, tá, dessa retinopatia. Mas nos casos que evoluem para o estágio 3, que eu vou mostrar que é o estágio que indica o tratamento, se não for tratado, eleva a cegueira. A etiopatogenia da doença, né? O início da vascularização da retina começa só na 12ª semana de idade gestacional. E aí vou mostrar que ele se nessa do nervo óptico para a periferia. Por isso que eu vou mostrar a importância também da dilatação seja bem feita para conseguir o exame ser bem feito. Os vasos eles alcançam a periferia nasal somente em torno de 36 semanas. E a periferia temporal com 40 semanas. Então, um bebê que nasce de 25, hoje em dia, como está tendo 25, eu tratei um bebê já até que foi de 24 semanas. Então, é um bebê que praticamente não tem a vascularização da retina. Por isso que ele é a chance grande de desenvolvimento da retinopatia. Os fatores de risco, né? Como o próprio nome fala, né? A prematuridade, a idade gestacional e o peso, ele é inversamente proporcional ao aparecimento da doença, ou seja, quanto mais novo, mais leve for o bebê, maior a chance de aparecimento da doença. Um exemplo é assim, o bebê com peso, ao nascer menor do que 1.000 gramas, ele tem um risco de retinopatia 15 vezes maior do que um bebê que pesa mais de 1.000 gramas. Então, realmente, o peso está muito relacionado à incidência da doença. Como eu falei, com relação ao alto oxigênio. Antigamente, se achava que só esse alto oxigênio é que causava a doença. Né? Hoje já se sabe que, como eu botei aí as novidades, infecção, pacientes que têm hemorragia intracraniana, pacientes que precisam realizar cirurgias, tanto que qualquer tipo de cirurgia, mas principalmente cirurgia cardíaca. Isso não se sabe ao certo se também é porque isso demanda uma quantidade maior do oxigênio, né? Ou se só pela própria cirurgia em si. Como deve ser certo, né, o surfactante diminui o tempo de oxigenoterapia, então é um fator benéfico
para o não desenvolvimento da retinopatia. Com relação à triagem, o exame deve ser realizado, por isso que é importante a equipe multidisciplinar, né? Por quê? O neonatologista, ele tem que estar atento para quando deve ser realizado o primeiro exame do bebê, porque não é realizado logo que nasce. Justamente porque depende de alguns estímulos externos para poder ter o desenvolvimento da doença. Então, o exame só deve ser realizado a partir da 4ª semana de vida. O primeiro exame pode ser realizado até a 6ª semana. Ele deve ser feito com a dilatação pupilar, porque o que é preciso avaliar é principalmente a periferia da retina. Tá? Na maioria dos casos, eles são repetidos a cada 15 dias, mas isso vai depender se o bebê tiver alguma alteração ou não que é preciso avaliar antes. A triagem é feita. Nos Estados Unidos, é feita bem menor. É só feita com bebês abaixo de 27 semanas. Vocês conseguem... Eu que estou vendo o negócio, mas acho que não aparece para vocês, não. Abaixo de 27 semanas ou abaixo de 1.200 gramas de nascimento, né? E no Brasil, foi determinado que seria abaixo de 1.500 ou 32 semanas. Mas, depois de algumas discussões, resolveu-se fazer esse corte em algumas unidades abaixo de 2 quilos. Por quê? Alguns bebês, eles nascem no interior, não tem algum suporte adequado logo nos primeiros dias, demora para conseguir uma transferência, aí acabam fazendo o alto fluxo de oxigênio para a questão de sobrevivência, sem um controle adequado, e realmente assim, esse alto fluxo sabe-se que ele é prejudicial. Não é só ele, mas é prejudicial porque o oxigênio muito alto, ele provoca uma vasoconstricção dos vasos, os poucos vasos que o bebê tem. Aí a retina, que é vascularizada, ela recebe o estímulo de que fechou tudo. Então, é que ele tem que provocar uma formação maior ainda. Aí isso leva à formação dos neovasos, que são os vasos frágeis e que levam a sangramento e ao descolamento. Aqui eu vou para vocês verem assim, como é que eu faço o exame, né? Aqui o formato do olho. A retina, ela preenche todo o fundo do olho. Quando eu faço o exame, eu visualizo assim. Por isso que é importante bem a dilatação. A área central só é aqui. Se eu tiver pouco dilatado o bebê, eu só consigo visualizar essa área central. Como eu já falei com relação à formação da vascularização, aqui é o nervo óptico, aqui é a mácula, que é a área, que é a principal área da visão. Ela vai até 36 semanas na região nasal, termina a formação com 36 semanas aqui na região nasal e aqui nessa região só com 40 semanas. Tem a fotinha, não abriu. Aqui, como eu visualizo com relação à doença, tá? O estadiamento. A doença tem 5 estágios, tá? A gente indica o tratamento no estágio 3. Estágio 4 e 5 já é um estágio mais grave, que o tratamento já é um tratamento cirúrgico, né? Porque o tratamento que a gente faz lá é o tratamento com laser ou a injeção. Aqui, tá vendo como é foto e foto de recém-nascido, né? Acaba não ficando muito clara a foto. A gente visualiza aqui, mas acho que vocês conseguem ver bem, né? A gente vê o que os vasos, chega nessa área, os vasos são interrompidos e a gente vê uma área esbranquiçada, que é a área sem vascularização, né? É mais fácil eu fazer o exame nessa área temporal, porque é uma área maior, e acaba justamente a área que tem uma área vascular maior. O estágio 1, eu consigo ver só uma linha, que eu vejo que não tem vaso nessa área. Quando eu formo o estágio 2, essa linha já se mostra elevada, que a gente chama de crista. O estágio 3, que é o estágio que a gente indica o tratamento, é quando tem a formação justamente do neovasos. A gente percebe em cima da crista, normalmente eles formam aqui dá para ver, tem uma hemorragiazinha em cima da crista, começam a formar esses vasos, que a gente visualiza eles indo em direção para dentro do olho. Por isso que eles não são vasos normais. A gente sabe que não são normais porque eles não seguem um curso plano. Eles vão como se fosse perpendicular em direção ao meio do olho. O estágio 4, que já é o estágio que a gente não quer alcançar de jeito nenhum, que é o estágio de descolamento de retina, que aí é um tratamento cirúrgico. E o estágio 5 é o estágio de descolamento de retina total. Quando eu comecei, os meninos estavam na residência, a gente já chegou a atender alguns bebês em estágio 5, mas porque não tinham, os exames não eram realizados.
não tinha ninguém, nenhum oftalmologista. Quando eu tinha André, não sei, acho que muita gente que trabalha em maternidade conhece André Castelo Branco, foi ele que começou a fazer os exames aqui, porque, na verdade, tinha o doutor Dilson, mas só fazia em um hospital, aí André começou a fazer e acabei aprendendo com ele. E aí, quando chegava lá no Hospital das Clínicas, é porque o bebê já tinha tido alta, então já tinha passado o tempo do exame, já estava no estágio que eu já estava desviando, já estava aparecendo uma imagem branca no olho, então já era um descolamento de retina, e o tratamento era cirúrgico. Nessa época também, não se fazia cirurgia aqui. Quando tinha condições, André encaminhava esse bebê para operar em São Paulo. Hoje em dia, até acontece alguns estágios de chegar a isso. O bebê não respondeu ao tratamento, ainda bem, mas aí pelo menos André já tem feito essa cirurgia aqui em Salvador, porque justamente melhorou o equipamento, os cortes, a incisão é menor, então ele tem feito já aqui, em alguns casos. Infelizmente, semana retrasada até teve um, que foi lá do Aliança, que não respondeu bem. Existe uma doença que é uma doença bem grave, que tem um curso bem rápido, que chama de doença plus. Então, porque eu acho que quando verem o resultado do exame, às vezes eu coloco, porque acho que eu não sei se eu tirei, deixa eu ver se tem aqui na frente. Aqui, vou botar aqui, vou falar daqui da zona, depois eu volto ali. Porque quando eu examino, o que eu olho é com relação ao estadiamento, que eu digo se é ROP 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, e a gente vê a área que está sem avascular. Então, quanto maior a área, na verdade, melhor para o bebê. Porque se for zona 3, é porque ele só tem essa área temporal sem vaso. Se for zona 2, ele tem já uma área nasal e uma área temporal. E zona 1, ele já atinge a região da mácula, que é a área da visão, né? Depois eu vou voltar para aqui, já está em tratamento, porque eu vou voltar para aqui. Então, fora essa questão desses estadiamentos, né, existe essa doença, que é uma doença que tem aparecido com mais frequência agora também. Esse estadiamento não existia até uns 5 ou 6 anos, porque os bebês muito pequenos estão sobrevivendo. Tem essa questão também, que uma vez o bebê, quando vem do interior, que a gente tem encontrado muito em doença plus, é bebê que está vindo do interior. Provavelmente porque não está sendo bem compensado nos primeiros dias de vida. Tem bebê que demora 20, 30 dias para ver, a gente não sabe nem como é que consegue sobreviver numa unidade que não tem, às vezes, não tem suporte nenhum, aí consegue sobreviver, mas aí é porque é por conta de um alto fluxo de oxigênio, e aí ele já chega nesse estágio, que é uma doença que tem um encurtamento grande vascular, e que até a indicação é de outro tratamento, justamente com a doença que evolui muito rápido para a cegueira. O tratamento principal, hoje em dia, é o laser. Eu não cheguei nem a colocar aqui o CRIO, que era um tratamento que, quando eu cheguei, o André chegou aqui, se fazia só CRIO. Não cheguei, nem coloquei, porque ninguém mais está fazendo o CRIO. Porque o laser a gente queima essa retina avascular, para justamente diminuir esse estímulo da vasculogênese, na verdade, para diminuir os neovasos, porque não é para prevenir, porque eles já existem, né? Para diminuir esses neovasos. O CRIO era basicamente uma coisa, só que fazia externamente, né? E era com frio. Só que é muito mais agressivo do que o laser. Então, hoje em dia, não se faz mais CRIO. E o laser tem que fazer em toda a área vascular. Então, quanto maior for a área vascular, mais laser vai ser feito, e esse bebê tende a ter até sequelas maiores, porque essa área que eu queimo, ela fica uma área inutilizada. Quando a gente faz o tratamento, eu até converso com os pais, e assim, se uma área não é muito grande, a gente até brinca e diz, talvez só não seja piloto de avião, porque só vai identificar em testes muito específicos de campo visual, né? Mas se é um bebê que tem uma área muito grande, pode ter um déficit de campo, mas pelo menos uma visão útil e até uma visão, diga, boa, a chance é grande. É 95% de casos de boa evolução com o tratamento do laser. Aqui é só falar que também tem da doença que é limiar, que é um estágio entre a doença do plus e a doença sem o plus. Quando é feito o tratamento, é uma doença tão grave que a gente só consegue uma resposta em 50% dos casos de tratamento. Os fatores que complicam só com relação ao tratamento do laser, né? Quando é uma doença agressiva,
Aqui foi um bebê até também que ele já tinha desenvolvido uma doença grave, formou uma proliferação, respondeu até bem o laser, mas essa proliferação provoca umas trações e dá baixa de visão, né? Isso é um bebê que tem plus, esse plus, mesmo com o laser, ele não responde após 21 dias. Que hoje em dia também, graças a Deus, tem melhorado, e agora já está porque até o ano passado a gente fazia off-label esse tratamento, mas é porque era aquela coisa, a gente sabia que a injeção, eu não sei se alguém já viu fazer injeção lá, hoje em dia a gente tem feito até mais, justamente porque tem sido o maior índice de doença plus, que é onde tem a indicação, porque é uma área muito grande avascular. Se a gente queimar essa área toda, o bebê vai ter baixa de a criança, vai ter baixa de visão de qualquer jeito. Fora que o tratamento com laser, ele demora mais ou menos 7 dias para começar a responder. Então, se tiver muito grave, eu fizer o laser, ele ainda vai ter 7 dias aí que ele pode ir piorando, ter um descolamento antes do laser começar a agir. Então, a injeção que a gente faz, essa injeção que faz dentro do olho, ela age já com mais ou menos 2 horas, das 2 a 4 horas, ela já começa a agir. Então, se a gente examina com 1 dia, às vezes 2 dias, a gente já vê com o início de regressão. Então, a gente indica essa injeção em estágios avançados. Foi o que eu disse, até o ano passado a gente fazia off-label, mas sabia que é porque eram riscos se a gente não fizesse, podia às vezes não fazer nada. Mas hoje, esse ano, entrou em bula para tratamento de retinopatia da prematuridade essa injeção. Então, já é... Ontem também, inclusive, teve uma lá na José Maria. E outra coisa, a gente fazia antigamente uma medicação que era uma manipulação que saía mais barato, né? Então, além de ser off-label, ela já era que não era nem aprovada para uso no adulto, a gente fazia, né? E agora, até a Secretaria tem fornecido a medicação, porque é uma medicação de alto custo, ela custa mais ou menos uns R$ 3.500 a ampola. Então, o outro que era manipulado era R$200 a ampola. Então, a gente cobria esse custo, porque não tinha lugar nenhum. A gente já tinha manipulação, porque fazia em adultos que não tinham condições de pagar, aí faz esse, e aí a gente pegava para poder fazer no bebê. Aí agora, a Secretaria de Saúde tem fornecido a medicação, tá? Para encerrar, eu queria falar com relação à prevenção. Justamente, a prevenção primária para a retinopatia é a prevenção do parto prematuro, com relação aos cuidados neonatais, ao fornecimento de oxigênio, à diminuição da dor, provavelmente também você falando dos ruídos, a questão do ruído, porque isso é um estresse para o bebê, e qualquer estresse pode levar a uma piora de um quadro, ao controle de temperatura, ao controle de infecção, e ao suporte de nutrição, de cuidados de nutrição. A prevenção secundária é com relação à triagem, né? Ao exame, já entra na parte primária, a prevenção primária não depende de mim. A prevenção secundária é o exame e ao tratamento, e nos casos, tanto os casos que respondem, porque os bebês prematuros eles já têm uma predisposição maior a ter estrabismo, a ter miopia, a ter algumas outras alterações que pode dar baixa de visão, né? E o tratamento aumenta essa chance. Então, a prevenção terciária também é importante. Um bebê que tem respondido bem, a gente orienta com relação à estimulação visual, tudo que tem que ser feito depois, e também o acompanhamento oftalmológico. Obrigada.